Boa noite a todos. Queridos, mais uma vez é um prazer enorme chegar a essa casa. Uma casa que abre as suas portas com tanto carinho para que nós aqui possamos nos reunir nessas noites de segunda-feira e assim possamos dar mais alguns passos nessa busca por nós mesmos, nesse projeto de encarnação que nós realizamos em conjunto com os nossos amigos no plano espiritual, para que fosse, no seu final, bem-sucedido. Deus não faz projetos para dar errado. Nós somos parte da criação, somos seres feitos para dar certo. E assim sendo, recebemos essa nova oportunidade de aqui nos unirmos, para que nós possamos, através dessas lições que nos são deixadas pela doutrina espírita, entendê-las, e não só entendê-las intelectualmente, mas tentar, o máximo que nos for possível, aplicá-las na nossa vida diária. Hoje, nós não vamos tratar, como já foi explicado aqui na abertura, exatamente sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo ou do próprio Livro dos Espíritos, mas vamos tratar de lições espíritas, vamos tratar de um exemplo espírita, um ser que nesta jornada última que aqui esteve entre nós, teve com toda certeza a característica de ser um espírito completista. Isso nós vemos através dos estudos que fizemos da obra dela, e estamos falando evidentemente de Dona Ivone Amaral Pereira. E hoje o nosso propósito aqui é trazer algumas curiosidades que talvez nós não tivéssemos alcance tão simples a elas, né? Porque, por exemplo, falar da obra de Dona Ivone, a própria casa aqui, o Alberto me contava que a própria casa falou, até o ano passado, estudou mais aprofundadamente várias e várias obras escritas por Dona Ivone. Então, para nós, o acesso à obra da Dona Ivone é relativamente mais simples. Aqui ao lado nós temos a livraria da casa, nós podemos nos dirigir ali, a biblioteca, a livraria, e tomar os volumes e fazer a leitura, e até um estudo mais aprofundado mesmo. Mas conhecer a vida de Dona Ivone talvez seja bastante importante para nós, porque essa vida é marcada por ser exemplo daquilo que o nosso Mestre Jesus nos pregou. Antes disso, antes de falar diretamente sobre a vida dela, eu queria só deixar uma curiosidade para vocês, porque, como vocês viram aqui no anúncio feito na abertura da reunião, eu fui anunciado como Breno Araújo. Meu nome completo, Breno Araújo Pereira. A maioria das casas, quando me perguntam, eu falo Breno Araújo, é o nome que eu costumo dar. Algumas casas onde eu tenho amigos e tal, sabem que meu último nome é Pereira, e aí acabam colocando Breno Pereira. Então fica aquela coisa, Breno Araújo, Breno Pereira e tal, mas enfim, sou eu. Certa vez, eu fui a uma casa e lá no quadro de avisos, né, um quadro negro ainda, um quadro verde daqueles de giz, estava lá o tema da palestra, e embaixo estava escrito expositor, e eles colocaram Breno A. Pereira, né? Eu cheguei a casa, estava lá sentado, de repente eis que alguém chega perto de mim e fala assim: ei, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, mas já, eu não comecei nem a falar ainda. Aí a pessoa, não, mas não tem a ver com o tema não. Eu falei, ué, então faça. Você é parente da Dona Ivone A. Pereira? Eu falei, não sou não. Uma outra curiosidade, recentemente, faz exatamente 1 ano e 4 meses, meu filho nasceu. E um pouquinho antes do meu filho nascer, estava eu em discussões com a minha esposa sobre em que nome colocaríamos no menino. E vários foram os nomes sugeridos, até que eu dei para ela uma lista lá com 3, e o primeiro deles era Renan. Eu achava bonito, achei interessante e tal. E no final das contas ela foi me enrolando, até que quando eu estava bem pertinho do momento do neném nascer, que ela já estava com aquele barrigão e tal, mais sensível, ela veio com uma ideia assim mais, digamos, incisiva. Ela colocou 2 nomes, é Davi ou Miguel, o que você quer? Né? Uma coisa bem incisiva assim, mas com todo amor, com todo carinho, evidentemente. Eu falei, olha, dentre essas 2 opções eu prefiro o Renan. Ela, não, mas Renan não está na opção. E aí eu falei, tá bom, vamos colocar Davi então. Eu não vou ficar discutindo, porque você já está nos momentos finais da gravidez, um atrito mais acalorado nesse momento não é recomendável para o seu estágio, vamos colocar Davi, né? E aí, olhando aqui, veio a oportunidade, né, que essa casa me deu para fazer o estudo da vida e da obra da Dona Ivone A. Pereira. E quando eu estava observando a história dela, eu percebi que ela também não deveria ter sido chamada Ivone. Ela deveria, na verdade, ter sido chamada Maria. Já eu vou explicar por quê. E aí eu fiquei pensando, gente, essa história é muito legal. Olha só, eu sou o Breno A. Pereira.
eu queria colocar um nome no meu filho, mas acabou sendo outro, exatamente como a história da Dona Ivone. E num estudo mais aprofundado, vocês sabem o que eu descobri? Que são só essas duas coincidências entre mim e ela, nada mais. Tem mais nada semelhante entre mim e ela. Por quê? Eu explico. Ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e ao longo dessa nossa conversa aqui pelos próximos 50 minutos vocês vão entender por que era só essa semelhança que nos unia. Nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, ou seja, já deve ter começado a sua encarnação sob aquela pecha do que coisa, né? Nasceu no dia do Natal, na noite de Natal, vai ganhar um presente só e tal. Acredito que esse não deve ter sido o maior problema que Dona Ivone tenha enfrentado quando criança. Até porque, segundo os próprios relatos que ela fez, enquanto aqui estava encarnada, ela chegou inclusive a escrever a sua própria biografia para a Federação Espírita Brasileira, que a publicou em O Reformador, de 1982, se eu não estou enganado. Dona Ivone falava que desde os 4 anos de idade, ela já sofria muito com a questão da mediunidade, com a questão do contato que ela tinha bastante intenso com o plano espiritual. Ela nasceu numa cidadezinha aqui no sul do Rio de Janeiro, chamada Rio das Flores, e veio a desencarnar no dia 9 de março, como foi colocado aqui, de 1984. Eu sei que quase ninguém aqui era nascido nessa época, né? Eu nasci um pouquinho antes disso, mas eu sei que vocês nasceram depois de 84. Ninguém aqui passou dos 36 ainda, pelo que eu estou olhando pelas carinhas aqui presentes. Mas, Dona Ivone, nesses 83 anos e 3 meses de vida, deixou para nós um legado interessantíssimo que vale a pena ser estudado. Porque aí nós podemos vivenciar, nós podemos observar mesmo como é possível que nós nos aproximemos o máximo daquilo que é esperado de nós. Nós, ultimamente, temos dedicado muito do nosso tempo a elaborar nossas peças de defesa para o nosso desencarne. Porque lá no passado, nas outras vezes em que estivemos na romagem terrena, nós tínhamos até as nossas desculpas para quando chegássemos ao plano espiritual, colocarmos para o fato de não termos evoluído tanto. Nós dizíamos lá no plano espiritual, provavelmente, o seguinte: olha, lá na Terra nos era dito pelos representantes de divinos que era uma vida só e que depois dessa vida tinha céu, tinha inferno e que era só a gente conseguir o indulto lá na última hora que a gente poderia alcançar o céu e tal. Eu não sabia desse negócio de vida continuar exatamente como era na Terra e etc, etc. Agora nós temos contato com a doutrina espírita e um contato que a gente pode observar que aqui nessa casa boa parte dos frequentadores tem um contato mais intenso pelos estudos que aqui são oferecidos. E com esses estudos, com esse conhecimento que nós fomos adquirindo, vai ser absolutamente inconcebível que nós cheguemos ao plano espiritual com essas justificativas de que nós não sabíamos o que aconteceria quando nós perdêssemos o corpo físico que nos revestia. Então nós já estamos até preparando as nossas peças de defesa dizendo o seguinte: não, mas olha, lá naquela questão 155 do Livro dos Espíritos era dito que a natureza não dá saltos, que a evolução é gradual, e quando foram perguntados, os espíritos nos disseram que temos tantas e quantas encarnações para atingir o progresso desejável. Então nós já estamos até preparando aí meio que uma peça de defesa para que nós possamos nos justificar perante a nossa própria consciência em relação ao progresso não feito nessa jornada encarnatória. Nós sempre utilizamos aquelas frases: não, mas Chico era Chico, Jesus era Jesus, Kardec era Kardec. E nós normalmente utilizamos essas premissas para nos distanciarmos da nossa real obrigação, talvez seja uma palavra forte, mas do nosso real dever de conseguirmos alcançar estágios mais depurados durante esse período que passamos na jornada terrena. Olhando para um espírito como Dona Ivone, nós podemos observar que isso está ao alcance de absolutamente todos nós, porque se ela se tornou realmente um espírito quase que completista ao final da sua jornada, se não completista total, ao final da sua jornada encarnatória, foi única e exclusivamente pelos seus esforços, pelo seu mérito em abrir mão de quase que a totalidade dos prazeres que a matéria pode oferecer. E aí a gente realmente vai pensar assim: mas uma vida assim, será que vale a pena? Vai que depois não tem nada desse negócio de plano espiritual, terei vivido uma jornada inteira sem me divertir, sem aproveitar as benesses da terra e tal. Nós ainda somos muito mais atrelados à vivência material do que à nossa natureza, que é a natureza espiritual.
A nossa essência espiritual ainda não é tão forte em nós, ainda nos falta muita fé para que nós possamos vivenciar realmente a vida do Espírito, mesmo estando encarnados aqui na Terra, que foi basicamente o que a nossa querida Ivone vivenciou. Então ela desde os 4 anos sentia essa dificuldade porque ela tinha contato quase que natural com o plano espiritual. E ela via diversos espíritos, entre eles Charles, que vem posteriormente a ser o seu mentor mais próximo, e este Charles já tendo sido seu companheiro de várias outras jornadas encarnatórias, algumas das quais ele inclusive foi o seu pai. Esse contato tão íntimo com Charles, este no plano espiritual, enquanto Ivone aqui estava, mesmo criança, fazia com que houvesse conflitos muito grandes com seu pai naquela encarnação, que faziam com que ela muitas vezes, ao ser chamada a atenção, ao ser repreendida pelo seu Manuel, lhe dissesse: não, você não é meu pai é aquele ali. E ela apontava para um canto onde não havia absolutamente ninguém, mas ela se referia à visão que estava tendo de Charles, o seu espírito protetor. Não foi um grande problema para ela, como deve ter sido, por exemplo, para Francisco Cândido Xavier, pelo fato da família, tanto o seu Manuel quanto a dona Elizabeth, serem já de formação espírita. Pelo fato deles conhecerem a vida no plano espiritual, a realidade que nos circunda no mundo imaterial, eles não achavam aquilo absolutamente estranho e não repreendiam duramente Ivone por aquelas situações. Eles entendiam sim que ela, ainda mais naquele processo ainda de religamento com o corpo físico, né, o perispírito com o corpo físico, teria mais facilidade em vivenciar a realidade espiritual. E eles compreendiam isso com uma certa tranquilidade, o que não se tornou, então, um grande tormento para Ivone quando criança. Mas ela tinha muita dificuldade em lidar com aquilo. Imaginem, 4 anos de idade, vendo 2 planos, vivenciando a realidade de 2 planos, sem saber exatamente a distinção entre eles, sem saber quem era encarnado e quem não era. Antes desses 4 anos de idade, há um episódio ainda muito marcante na vida de Dona Ivone, que aos 29 dias de vida sofre uma crise muito forte, um acesso muito forte de tosse, e isto a leva quase que a um sufocamento. Vários médicos, os médicos vieram, atenderam, mas segundo eles, infelizmente, não seria possível fazer nada, visto que ela já havia desencarnado por sufocamento. Ela então é considerada como desencarnada, o atestado de óbito é assinado, inclusive, e isso após 4 dias desse acesso de tosse, desse sufocamento, e eis que é preparado todo o funeral, o velório, o enterro, o caixão comprado, tudo direitinho, mas no momento em que aquele caixão iria ser levado ao cemitério da cidade, sua mãe se tranca no quarto e em uma fervorosa oração a Maria, ela lhe confidencia que sabia que a menina não estaria morta. Por alguma razão ela tinha o pressentimento muito forte de que a menina não estaria morta. E ao sair do seu quarto e voltar para próximo do caixão e abraçar a sua filha, eis que a menina acorda em um choro muito grande. Então nós imaginemos essas cenas hoje contadas aqui numa segunda-feira à noite, tantos e tantos anos, isso aconteceu no ano de 1900, né? Ou seja, nós estamos falando aí de 118 anos depois desse fato ter acontecido. Para nós é muito legal, né? Puxa, que bacana, né? A mãe, olha a fé dessa mãe, foi lá orar, ela sabia que a filha não estava desencarnada, ela estava apenas num estado que nós conhecemos como catalepsia, que é até explicado melhor em algumas questões do Livro dos Espíritos, e ela vai e faz aquela prece com toda a fé a Maria, e Maria intercede por aquele pequeno espírito e faz com que ele volte à encarnação. Ou que continue, não que volte porque não havia saído, mas que continue a sua encarnação saindo daquele estado de catalepsia. Então nós imaginemos aqui, aqueles que são pais e mães aqui podem ter uma noção do que deve ter sido aquela noite, para aquela mãe que, podendo ser espírita ou não, até no caso era, mas sendo espírita ou não, deve ter passado por enorme desespero, principalmente nesses 4 dias que sucederam esse acesso de tosse e esse consequente sufocamento tido por Ivone. Então nós vemos que é uma vida que já começa com muito sacrifício, é uma vida que já começa com muitas dificuldades na junção daquele perispírito ao corpo que o revestiu durante a sua vida. E eu disse para vocês, na nossa abertura aqui,
que Ivone, na verdade, deveria se chamar Maria. E acabou não se chamando, né, justamente por um desejo feito pelo seu pai. Porque nesse dia, nesse 29º dia, naquela época a gente sabe que os registros demoravam muito, né? Muitas vezes os registros de nascimento das crianças eram feitos 3 meses depois, 5 meses depois. Minha mãe mesmo nasceu em 1927 e foi registrada 3 meses depois do seu nascimento, e hoje ela brinca dizendo que tem 2 datas de aniversário, que a gente tem que dar presente para ela durante 2 vezes durante o ano. E eu digo hoje, ela brinca porque hoje ela ainda se encontra encarnada, né? Já está com 90, vai fazer 91 anos agora, a gente fala que ela vai fazer, na verdade, 182. Mas ela continua dizendo isso, que no mês de maio, quando ela realmente veio a encarnação terrena, no mês de julho, quando ela foi registrada, ela deveria ser presenteada. Naquela época, muitas vezes o registro demorava até mais do que isso. Muitas vezes, como as famílias tinham vários filhos em sequência, era necessário esperar, ou era desejável esperar 2, 3 filhos para levá-los juntos ao cartório, porque não era uma coisa fácil, não era como hoje que tem um cartório em cada localidade. Então, Dona Ivone talvez não houvesse sido registrada, certamente não havia sido registrada naquela época, né, na época do seu sufocamento e da sua quase morte, do seu quase desencarne. E naquele dia a mãe diz, então faz uma promessa a Maria, dizendo que ela se chamaria Maria, pois no dia do registro o pai foi sozinho e registrou Ivone. Olha que legal. E disse no plano espiritual, conta-se no plano espiritual, que os próprios seres desencarnados a chamavam como Maria, em uma forma de homenagear a dor daquela mãe e homenagear a própria Ivone por aquela promessa feita por sua mãe. Então ela era conhecida entre os espíritos como Maria e não como Ivone. Mas seu nome de batismo aqui foi Ivone do Amaral Pereira. Além disso, alguns outros fatos importantes são o fato dela ser de uma família espírita, que facilita bastante, né? Principalmente quando ela começa a ter contato com seus amigos do plano maior. Eu já me referi aqui a Charles, né, e me refiro também a Leon Tolstói, a Leon Denis, a Dr. Bezerra de Menezes, a vários espíritos de grande envergadura que até mesmo trouxeram seus relatos do plano espiritual através da mediunidade de Ivone Pereira. Um outro também que vai ser muito importante daqui a pouco na nossa conversa é Roberto de Canalejas, que sendo um médico espanhol, também foi muito próximo a ela em outras encarnações, especialmente como seu marido. E já já a gente vai ter uma historinha que envolve o Dr. Roberto de Canalejas nesta última encarnação que a dona Ivone aqui esteve conosco. Apesar dela ser uma praticamente autodidata, ela fez apenas o que se chamava de escola primária na época. Eu sei que vocês não são desse tempo, eu sei que todos aqui já são da época do ensino fundamental, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né? Eu estou observando aqui que ninguém lembra disso, mas no passado a divisão dos períodos escolares era dessa forma. Da 1ª à 4ª série era chamado ensino primário, e da 4ª série até a 8ª série era o ensino ginasial. Hoje ficou aí ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 até a 9ª série, mas isso é bem recente, isso é bem moderno. Então, ela tendo estudado tão pouco e numa cidade relativamente pequena, nota-se pelo conteúdo das suas obras, pelo linguajar das suas obras, que há certamente um traço daquilo que foi adquirido em outras jornadas aqui na Terra. Especialmente traços de intelectualidade, né? Vocês devem até pensar assim, mas nas outras encarnações, principalmente quem já teve a oportunidade de ler as obras de Dona Ivone, nas outras encarnações ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Espanha, ela nasceu em outros países. Então, como assim ela já tinha esse conhecimento mais erudito para escrever em um bom português? O fato é que o conhecimento em si não depende do idioma que nós falamos. Até porque ela própria relata que muitas vezes em contato com irmãos do plano espiritual, como Chopin, por exemplo, recebia as mensagens na língua nativa desses companheiros, e quando eles falavam essa língua nativa deles, a mensagem automaticamente, como que num Google Tradutor, se transformava na sua língua original, o português, em sua mente.
Então a gente vê que no plano espiritual esse negócio de Google Tradutor já está bem até avançado, né? Já é um negócio que para eles é super conhecido. Ela recebia, ela conversava, dialogava mesmo com os espíritos amigos que fez no plano espiritual, e esse diálogo não necessariamente era no mesmo idioma. Ela falava o seu português, recebia as informações no idioma do espírito e já as transcodificava imediatamente para o seu idioma. Então, o fato dela ter um conhecimento adquirido em outras encarnações facilitava para que ela pudesse simplesmente traduzi-lo nas palavras da língua portuguesa. Sem contar que ela aprimorou muito o seu conhecimento sobre esse idioma nativo do Brasil nas suas leituras. Porque desde muito criança ela lia obras clássicas, ela leu Victor Hugo, ela leu Arthur Conan Doyle, ou seja, vários foram os autores, né? Ela menciona inclusive Oscar Wilde numa conversa que teve com o autor de um livro aqui que já eu vou mostrar para vocês, né? Então ela menciona vários autores mais clássicos que ela teve a oportunidade de ler quando criança e adolescente e que evidentemente fizeram com que o seu domínio sobre a língua portuguesa fosse bastante avançado. Porém, o seu conhecimento geral sobre mundo e realidade vem mesmo daquilo que foi adquirido em outras encarnações e trazido já para essa jornada. Então, ela tem a oportunidade de colocar em papel as ideias de espíritos como esses que foram relatados anteriormente. E ela coloca também sobre a sua mediunidade ter sido mais aflorada já na adolescência. E isso também ter lhe causado diversas dificuldades pelo fato de na adolescência ser aquele momento ser aquele momento de transição do corpo físico, aquela descarga de hormônios, aquela transição da fase infantil para a fase adulta, quando naturalmente já há uma série de dificuldades para se lidar com toda essa descarga hormonal. E ainda com a questão da mediunidade aflorada, isso foi mais um complicador para Dona Ivone. Porém, uma coisa sempre fez com que ela se mantivesse equilibrada: a fé no Cristo, a fé nas palavras da doutrina espírita, que são o Cristo redivivo. Então, quando ela fala e quando nós repetimos a fé nas palavras da doutrina espírita, não queremos ser exclusivistas a ponto de dizer que só este é o caminho para a salvação. Mas, como ela entendia as palavras da doutrina espírita como o real Cristo redivivo, ela se baseava nessas palavras, se escorava nelas para que mantivesse as suas ações numa linha reta, ou praticamente reta de conduta, para que ela pudesse se isolar das influências que recebia. Ela até conta muitas vezes que todos aqueles que entendiam a sua mediunidade, né, porque ela tinha vários tipos de mediunidade e acabou se concentrando muito na psicografia e no receituário, sendo que ela também trabalhou durante muitos anos em algumas casas espíritas como orientadora, esclarecedora em trabalhos mediúnicos, além de trabalhar como médium ostensivo, concomitantemente, óbvio. Porém, ela mostra que essa decisão de seguir praticamente que em linha reta aquilo que é previsto pelas palavras do Cristo, fez com que ela se isolasse de uma série de problemas, porque aí sim ela dizia que quando as pessoas viam o seu tipo de mediunidade, esse contato que ela tinha com espíritos de grande elevação, as pessoas não consideravam que da mesma forma ela também poderia ter acesso aos planos mais inferiorizados do mundo invisível. E neste acesso ela acabou garantindo um certo status, é uma palavra que não cabe nesse contexto, né? Mas digamos assim, uma certa proximidade maior com o mundo dos suicidas. E aí depois a gente vai entender nas obras de Dona Ivone, ela vai contar que ela própria, como personagem dos livros que publicou, sem qualquer tipo de vergonha em relação a isso, ela vai contar sobre suas experiências passadas, muitas delas, pelo menos aquela trilogia que daqui a pouco a gente vai falar que ela escreve junto com o Charles, né? Todas elas terminando com o suicídio. E há um relato muito interessante da Dona Ivone, no livro que eu me referi há pouco, do Gerson Sestini, é esse livro aqui, tá? Esse livro aqui chamado Ivone, a Médium Iluminada,
Tem uma parte aqui na página 45 que ela faz um relato muito interessante que diz o seguinte: o destino, na forma como muita gente acredita, não existe. Considerando que somos espíritos de evolução mediana, a cada um de nós é feita uma planificação para a futura existência antes de reencarnarmos. Depois de chegarmos a este mundo, à medida que fomos conduzindo nossa vida, esta planificação pode ser alterada pelo bom ou mau uso do livre-arbítrio diante das opções que forem surgindo em nossa caminhada. Controladas pela mente no estado de lucidez, nossas decisões revelam a capacidade de discernimento adquirida por nós no estágio evolutivo onde estacionamos. Nosso destino, portanto, poderá ser alterado dentro de certos limites, porém não escaparemos no determinismo de reparar nossas faltas. Ou seja, nós às vezes espíritas acabamos por entrar em alguns raciocínios exacerbados em relação à questão do planejamento espiritual. E muitas vezes nós pensamos que, não, tudo isso aí já está no meu caminho, já está planejado, eu vou ter que passar por isso, quer eu queira, quer não queira. Dona Ivone deixa isso muito claro, até faz esse trechinho aqui, nós nos remetermos àquelas questões de 258 a 273 de O Livro dos Espíritos que falam sobre as escolhas das provas. Ela aqui dá mais ou menos um exemplo disso, falando que não há um determinismo, não há uma situação calculada. Olha, você hoje vai sair daqui da casa, no 4º degrau daqui para baixo, você vai escorregar e rolar o resto da ladeira. Não há um determinismo em relação a isso. Se isso vier a acontecer, Deus queira que não, com qualquer um de nós aqui, muito será mais pela nossa imprevidência do que algo que estava escrito na nossa programação reencarnatória. Porque sempre a nossa programação reencarnatória vai nos dar a oportunidade de fazer o nosso reajuste pelo amor. E foi o que ela tentou fazer ao longo de toda a sua jornada. Essa questão do suicídio, nós muitas vezes tendemos a interpretar como sendo a lei de Talião, ao invés da lei de ação e reação. Nós tendemos a interpretar que, se ela se suicidou se atirando num abismo, desta vez ela vai ter que desencarnar através da queda de um avião na qual ela será passageira. E isso fica muito mais próximo à lei de Talião, lá de Moisés, do olho por olho, dente por dente, do que propriamente da lei de amor de Deus, nosso Pai, justiça soberana. Ou seja, sempre nos será dada a oportunidade do pagamento através do amor. E, evidentemente, que também foi ofertada a Ivone essa possibilidade. E desde muito cedo, sabedora desses compromissos, justamente por ter uma memória mais aflorada das suas encarnações passadas, ela procura estabelecer contatos mais próximos no plano espiritual com as colônias de suicidas, com os irmãos que tiraram a sua própria vida, a ponto de, ao ler os noticiários ou escutar os noticiários no rádio ou na televisão, ela se importava em escrever nomes daqueles que haviam se matado, e para que ela pudesse posteriormente orar por aqueles irmãos, sabedora que era dos sofrimentos atrozes pelos quais eles iriam passar na sua chegada à vida espiritual. Assim ela foi angariando vários e vários amigos entre esses companheiros suicidas. Pessoas até que tinham certas diferenças com ela, pessoas até que eram bastante enraivecidas pela forma como vieram a decidir cometer o suicídio, vítimas que foram de traições e etc. Mas com os esclarecimentos e com os diálogos, com as conversas mantidas com Dona Ivone, principalmente nas orações, nas irradiações que ela fazia solitariamente, pelo menos como encarnada, em sua residência na Piedade, na Rua Elias da Silva, número 133, esses espíritos acabavam sendo esclarecidos, tomando novos rumos, novas decisões, sendo consolados e sendo aliviados na sua dor. Então vejamos que, desde um início de caminhada, Dona Ivone já tem essa preocupação com o próximo, ela já abraça esse compromisso de amor com aqueles que estavam vivendo situações de sofrimento que ela conhecia. E aí a gente vê, o aprendizado anterior se deu pela dor. Com o suicídio, ela foi levada a paragens espirituais bastante desagradáveis, com sofrimentos bastante intensos, mas que ao longo de algumas vezes, algumas tentativas, e falhas com novos suicídios, fizeram com que ela incorporasse o conceito da vida, da preservação da vida e de como vale a pena viver, como vale a pena estar encarnado. A ponto dela
propagar isso àqueles irmãos que haviam se suicidado e muitas vezes ter demovido pessoas que tinham essas ideias de fazê-lo aqui quando estavam na terra. Muitas eram as pessoas que iam até a sua casa, repito, na rua Elias da Silva, aqui número 133 em Piedade, conversar naquela varanda que ela tinha na frente lá, para que pudessem então ter conselhos amigos. E ela, como ela própria se define, ela se especializou em médium conselheira, em uma médium de atendimento. Ela não era uma médium de consolo, e isso ela faz questão de se diferenciar muito de Francisco Cândido Xavier. E ela faz, inclusive, comentários muito positivos a respeito de Francisco Cândido Xavier, pelo fato deles terem sido muito próximos. Houve época da vida de Ivone que ela teve a oportunidade de residir em Pedro Leopoldo e lá ter contato com Chico Xavier. Se tornaram muito amigos e depois até chega um certo momento, quando ela já estava no Rio de Janeiro há muitos anos, em que em uma das visitas programadas para o Francisco Cândido Xavier aqui ao Rio de Janeiro, ela vai até ele cobrar a sua ausência, cobrar o fato dele não ter mais tanto contato com ela, dizendo que ele a havia esquecido, aqueles lamentos, né, quando a gente faz com os amigos que já há muito tempo não ligam para a gente, né, que somem. Ela também foi fazer essa reclamação com o Chico Xavier. E ele falou-lhe algumas palavras que não foram verbalizadas aqui no livro, mas ele falou algumas palavras de consolo, explicando realmente o porquê da sua distância, que ele realmente estava muito comprometido e atarefado em relação ao seu mandato mediúnico, e isso fazia com que ele soubesse que Ivone estava bem e que ele pudesse então se dedicar àqueles irmãos mais necessitados naquele momento. Ela entende isso perfeitamente, evidentemente, e essa amizade nunca se deixou de existir até o momento do desencarne de Ivone no ano de 1984. Esses contatos, né, com espíritos de grande elevação aqui, fizeram até com que certa vez ela buscasse um raciocínio a respeito de como seria para esses espíritos uma vida quase solitária aqui na encarnação terrena. Porque normalmente nós aqui, seres comuns, como quando temos alguma dificuldade, quando temos algum problema, buscamos uma pessoa da nossa confiança, buscamos um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um amigo, uma pessoa da nossa confiança e que sabemos ter ideias que vêm ao encontro dos nossos anseios para contar essa nossa problemática. Mas imaginemos pessoas como o Francisco Cândido Xavier. Imagine qualquer um de nós aqui recebendo em um atendimento fraterno o Chico Xavier para contar os seus problemas. Provavelmente nós cairíamos estatelados em prantos, né, por estar ali diante daquele espírito de tal grandeza. Então, Ivone dizia que para ele era muito complicado ter uma amizade aqui na Terra que pudesse ser tão produtiva como as nossas amizades podem ser, por causa do seu nível de elevação estar bem acima da média dos habitantes da Terra. Ela não chegava tanto, como ela própria dizia, né, na sua imensa humildade, ela não chegava tanto, mas ela muitas vezes também sentia que ela poderia precisar mais do Francisco Cândido Xavier para contar suas dificuldades com o próprio fenômeno mediúnico que ela era dotada. Então, ela nesse momento vai até ele, conversa com ele sobre essa distância, esse afastamento, mas acaba entendendo que isso era, em verdade, uma exigência do próprio mandato que ambos tinham aqui na Terra, mas que eles continuavam certamente muito amigos. Uma coisa que a dona Ivone sempre bateu muito na tecla, né, foi em relação às exigências que as casas espíritas faziam e talvez ainda façam em relação ao aproveitamento de trabalhadores da mediunidade. Se nós olharmos o próprio Allan Kardec, ele trabalhou com meninas, né, com adolescentes, né, irmãs Dufour e tantas outras, que tinham lá 16, 17, 18 anos na época, não tinham estudo da doutrina espírita, porque não havia doutrina espírita anteriormente, mas elas emprestaram o seu aparelho mediúnico para que as mensagens fossem trazidas de mais alto. Dona Ivone jamais foi contra o estudo, pelo contrário, ela sempre, em vários dos seus relatos, bateu na tecla da necessidade imperiosa do estudo da mediunidade para os médiuns. Porque muitos dizem que pelo fato de já terem a mediunidade como uma faculdade natural e pelo fato de já exercerem essa mediunidade há muitos e muitos anos, não teriam assim necessidade de estudar, porque simplesmente se entregariam nas mãos dos espíritos e eles então manipulariam aquela mediunidade.
Dona Ivone é diametralmente contra isso, mas ela também alerta para o excesso de regras, excesso de procedimentos criados em várias casas espíritas, o que muitas vezes tolhe o trabalho daquele que tem que servir o seu mandato mediúnico. E, não esquecendo, ela enfatiza, mas determinantemente, a necessidade do estudo, principalmente da obra do Livro dos Médiuns. Falamos várias coisas aqui acerca de Dona Ivone, falamos de renúncia, falamos da sua decisão em seguir o Evangelho do Cristo quase que na sua plenitude, e falamos também dessa renúncia que ela fez aos bens materiais, aos prazeres materiais aqui da terra. Trabalhava como costureira para lhe dar o mínimo sustento, e pensemos nós aqui, só um momento, pensemos nós aqui na situação vivida por ela. Falei para vocês ainda há pouco que um dos espíritos com quem ela tinha contato na sua infância, lá quando tinha 4, 5 anos de idade, era o Dr. Roberto de Canalejas, o espanhol médico, que havia sido o seu marido na última encarnação em que ela esteve aqui na Terra, antes desta agora, como Ivone. E ela, através desse contato que ela tinha com o plano espiritual, acaba por saber que o Dr. Roberto havia voltado à encarnação também, ou seja, ele era contemporâneo dela, havia nascido depois, bem depois até, ela diz em certo momento que ele poderia ter vindo até como seu filho, mas para que não houvesse qualquer tipo de complicação, visto que o amor que une esses dois espíritos é algo assim transcendental, para que não houvesse nenhum percalço ao cumprimento do mandato a que Ivone foi intitulada, Roberto vem como um polonês, tá? Talvez cerca de 25 anos mais novo que ela, ou seja, por isso ela diz que ele poderia ter sido seu filho, e ele vem como esse polonês chamado Zbigniew. Gostaram do meu polonês do sul de Varsóvia? Zbigniew, né? E ele vem lá, ou seja, a princípio, naquela época, né, nós estamos falando de 1930, 1940, no máximo. O doutor lá, não o doutor, mas o Zbigniew, lá na Polônia, lá servindo na guerra e tal. Dona Ivone aqui no Brasil, lá passando por várias cidades, passou por Lavras, Barra do Piraí, Juiz de Fora, né? E a gente sabe que as comunicações naquela época eram precárias, né? Eu volto a falar sobre passado, né? Conversa de velho de novo, mas a gente volta a lembrar que vocês não pegaram essa época, mas há alguns anos, há cerca de 30 anos, 35 anos, linha de telefone fixo se declarava imposto de renda. Era basicamente o valor de uma pequena motocicleta. E era dificílimo de se obter uma linha de telefonia fixa para as nossas casas. Então a gente tinha que entrar na fila, ficava 3, 4 anos esperando a disponibilidade de uma linha. Quando o instalador chegava, era quase que o motivo de uma festança nas nossas casas. E declarava-se esse patrimônio nos nossos impostos de renda. Hoje, de vez em quando a gente se irrita com a velocidade da internet, a gente se irrita porque uma ligação de celular cai, mas é porque, né, todo mundo aqui não teve, ninguém aqui teve a possibilidade de conviver com aquela época lá da comunicação, que era um horror. Hoje a gente aperta uns botões aqui, está falando com o Japão e a gente está reclamando. Mas, enfim, coisas do progresso. E pensemos, naquela época, então, seria improvável um encontro entre o Zbigniew e a Dona Ivone. Mas isto quase que vem a acontecer. Em um certo momento lá do seu serviço, ele tem a oferta de visitar um país estrangeiro e, dentre esses países, estava o Brasil. E ele escolhe justamente o Brasil porque também era ele um estudante de Esperanto. Eu digo também porque Dona Ivone também se enveredou pelos estudos de Esperanto aqui no Brasil. E nessas redes de contato esperantistas, eis que o Zbigniew faz contato com a Dona Ivone aqui no Brasil e eles começam a trocar correspondências. Mas, evidentemente, que ela nunca abriu essa memória que ela tinha clara das encarnações passadas, especialmente dessa em que viveu com ele enquanto ele era Roberto de Canalejas, para que não houvesse qualquer tipo de desequilíbrio, né? Qualquer tipo de comprometimento ao planejamento encarnatório por eles assumido. E ela se segura, né, sabendo que o amor das vidas dela estava ali reencarnado, e ela se segura a todo custo, né, e
acaba não se encontrando com ele. Ele vem ao Brasil, marca o encontro com ela, no momento que ela considera lá no momento de deslize, ela acaba cedendo, marcando o encontro, mas no dia em que era determinado para que esse encontro acontecesse, né, que o Zbigniew vai lá todo feliz pensando em encontrar a Ivone, ele encontra como é que chamava? O Afonso Soares, que era o tradutor de Esperanto, né? Que ela mandou o tradutor de Esperanto dizendo que ela tinha viajado e tal. Mentira, Dona Ivone também mentiu, olha só, né? Mas aí a gente vai pensar o seguinte, né? Essa mentirinha dela talvez tenha economizado séculos de expiações por qualquer desvio que pudesse vir a acontecer naquele planejamento assumido. Enquanto que ela aí vai lá, né? Rezar uns 10 Pai Nosso lá e tá tudo certo no plano espiritual por causa dessa mentirinha, né? Bem, e aí... esse Dr. Roberto de Canaleiras, por isso, lá no início eu falava para vocês que ele vem a ser um personagem muito importante também na vida dela. Essa questão da mediunidade ter sido praticamente um tormento para ela no início, né, é atribuída ao fato, por ela mesma, ao fato dela ter violentado a sua própria existência várias vezes anteriormente. Nós vamos ver... Na obra de Dona Ivone, aí eu trouxe aqui uma listinha das obras mais importantes para que vocês possam depois buscar ali na biblioteca, na livraria da casa, porque é uma leitura, assim, realmente muito, muito, muito valiosa, é uma leitura apaixonante, tá? E Memórias de um Suicida é conhecido de todos, né? Quando o escritor Camilo Castelo Branco e Leon Denis, né? Porque primeiro o Camilo Castelo Branco ditou a obra, ela foi à FEB com essa obra foi rejeitada, e nem assim ela desistiu. Mais um exemplo de perseverança, mais um exemplo de fidelidade aos seus princípios. A obra foi rejeitada, assim como mais uma outra que ela havia levado. Ela havia escrito essas obras na década de 20, por volta de 1925, 26. E ela leva somente perto dos anos 50 na FEB, né? E essa obra é negada. E depois... ela fica muito irritada, quase que joga todos os escritos numa enchente lá que estava dando perto da casa dela, ela quase que jogou tudo num bueiro lá, ia poluir a cidade. Ela pensou melhor, falou, não vou entupir os bueiros da cidade, não. Acabou guardando as obras, mas na verdade não foi por essa consciência ecológica toda, não. Foi porque o Dr. Bezerra de Menezes apareceu, ele deu uma bronca, né? E falou assim, não joga isso fora não, segura aí que essa obra não é tua. Tá? E aí depois a espiritualidade envia Leon Denis para fazer a revisão daquela obra e transformá-la numa obra de cunho mais espírita, com mais ensinamentos espíritas e não com tantas cenas aterrorizantes que eram narradas a respeito do Vale dos Suicidas. Tá? E ela decide, mesmo com a rejeição da FEB das suas obras primeiras, continuar firme no seu propósito de estar somente engajada na Federação Espírita. E olha que ela, durante esse período, recebia várias propostas de outras editoras para publicar, né? Depois, então, que ela fez sucesso com as primeiras obras, chovia convite de editoras para que ela escrevesse novos livros e publicasse comercialmente por essas editoras. E mesmo tendo a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, mesmo tendo a oportunidade de conseguir um sustento melhor para si, visto que vivia praticamente que de favor na casa da sua irmã, na Piedade, ela se mantém firme ao seu propósito de servir ao Cristo, da mediunidade com Jesus, e não sai do caminho reto. Então aí a gente vai vendo as diferenças, né? E aí a gente vai entendendo por que esses espíritos se transformam em espíritos grandes. Não é porque são especiais, não é porque vieram privilegiados por Jesus, mas simplesmente porque fizeram da sua vida uma defesa viva do Evangelho do Cristo. E aí temos também Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, A Tragédia de Santa Maria, que não é a respeito da boate recente, numa fazenda em Vassouras, aqui no Rio de Janeiro, Ressurreição e Vida, e aí a gente vai para aquela trilogia, Nas Voragens do Pecado, que é o primeiro livro da série, da trilogia, que fala sobre os huguenotes na noite de São Bartolomeu. Nesse livro, ela conta ser a personagem Ruth Carolina de La Chapelle, tá? Ou seja, essa personagem era a própria Ivone na encarnação lá em que ela viveu essa situação. E ela acaba terminando essa encarnação pelo suicídio. O Cavaleiro de Numiers, esse é o segundo livro da série. Nesta obra, ela também se identifica como sendo uma das personagens, nesse caso, Berthe de Sourmeville, né? E, finalmente, o Drama da Bretanha, no qual
ela era a personagem Andréa de Guzmán, naquela encarnação ela era Andréa de Guzmán, cujas memórias finais até vêm muito à sua mente durante essa encarnação que ela teve como Ivone. Várias e várias foram as vezes que ela se transportava até aquela época de Andréa de Guzmán e lembrava do grito das pessoas chamando Andréia no momento em que ela se atira no penhasco. Então ela conta, eu estou explicando isso tudo para voltar ao assunto anterior, que era o fato dela ter a dificuldade com a mediunidade. Não era uma mediunidade de missão, segundo ela, era a própria mediunidade de tarefa. Mas por quê? Porque tantos suicídios em sequência acabaram por fazer com que o seu perispírito trouxesse graves enfermidades, graves disfunções, fazendo com que ela se desprendesse do corpo mais facilmente do que a maioria de nós e sem um controle total sobre isso. Pelo menos foi necessária muita educação para que ela pudesse, educação mediúnica, digo, para que ela pudesse realmente aprender a lidar com a mediunidade de uma forma salutar e utilizando essa mediunidade como um mecanismo de serviço a Jesus. Então, ela conta que os vários suicídios pelos quais ela passou nas suas jornadas anteriores fizeram com que o seu perispírito viesse com uma disfunção grave e essa disfunção fizesse com que ela tivesse esse tormento, principalmente na infância e na adolescência e na idade jovem adulta, para controlar a sua mediunidade. Ou seja, nada é impune, nada é incólume na lei de ação e reação, na lei de amor do Cristo. Entretanto, se nós vamos observar, o prejuízo causado foi mínimo, mas aí a gente pode estar começando aqui a pensar assim, então na verdade, né, quer dizer que esse negócio é que nem Brasil, vale a pena se suicidar, porque depois volta como um médium lá super ostensivo e acaba pagando todas essas dificuldades. Ela diz que seria importante que nós procurássemos visualizar pelo menos 1% do que tenha sido os sofrimentos que ela passou durante os períodos de erraticidade nos quais ela viveu entre um suicídio e um novo desencarne. São períodos de dores inenarráveis, de dores atrozes, tá? E por isso ela realmente foi uma das maiores defensoras da vida, foi uma das maiores combatentes contra a ideia de suicídio durante o período em que ela esteve aqui, deixando esse legado para todos nós através dos seus próprios relatos. Dito isso, tem mais algumas informações aqui, né? Mas o nosso relógio aqui é obsidiado, né? Mas tudo bem. A gente vai chegar ao final disso aqui, né? Bom, ela nunca quis ser reconhecida como uma médium especial. Ela diz realmente que nunca foi uma médium especial, ela sim foi uma médium extremamente dedicada e que procurou jamais sair do caminho que lhe fora traçado. Prova é que já vimos aqui a questão da venda dos livros, que ela negou, né, oferecer os direitos dos seus livros a editoras que os comercializariam. E em outros casos, ela foi procurada por famílias que vinham de longe, vinham de outras cidades e até mesmo outros estados, no sentido de trazer notícias sobre parentes que haviam desencarnado. Uma dessas famílias foi buscar notícias sobre o filho que havia morrido num acidente de automóvel, e eles vieram de uma cidade que parece, a princípio eles não especificam, mas parece ser uma cidade do sul fluminense, perto de Barra do Piraí, algo assim. Eles vêm de longe visitar Dona Ivone numa tarde e lá chegando são convidados a sentar, cafezinho, bolo na varanda, fazem a pergunta, expõem todo o drama e Dona Ivone, mesmo já sendo uma médium de um contato bastante intenso com o plano espiritual, de já ter trazido várias e várias obras de espíritos de escola, os esclarece que ela não poderia ter esse tipo de informação, porque não era dada a ela a faculdade de contato com os espíritos a qualquer tempo, de invocar espíritos e perguntar-lhes sobre a situação de outros, os quais ela nem sabia se estariam em condições de terem suas informações reveladas ou não. E ela diz que essa sim era uma especialidade do Chico Xavier e que ele tinha além de ter esse dom, ele tinha essa faculdade, digamos assim, ele tinha a sensibilidade para colocar as palavras exatas para dar as notícias para aquelas pessoas que buscavam. Então ela não era o médium de correspondência, ela era muito mais um médium de consolo, um médium de orientação do que propriamente um médium de mensagens, de receber mensagens consoladoras. E ela, mesmo naquele momento em que ela viu a família lá, tendo se deslocado de uma distância grande,
confiando na família, chegou lá e falou: olha, você era a nossa última esperança de saber, né, alguma coisa sobre o nosso filho. Mesmo com todo esse apelo emocional e até mesmo podendo ter um certo mérito de conseguir aquilo porque era uma causa talvez justa, ela simplesmente se ateve, não por falta de caridade, mas por disciplina e respeito ao seu mandato mediúnico, a lhes mostrar que ela não poderia fazer aquilo, pois seria uma irresponsabilidade, mas indiretamente alertou-os de que eles deveriam tomar cuidado, pois provavelmente muitos apareceriam tentando trazer-lhes consolações, sendo muitas vezes mistificados ou trazendo consolações anímicas, né? Por justamente quererem se envolver naquilo, e até mesmo por alguns poucos por má intenção de quererem se promover, promover pessoalmente, trazendo notícias que confortassem aquelas famílias. Bem, além disso, nós temos um outro trechinho aqui que eu gostaria de trazer para vocês, né? Que é o seguinte, onde está? Tem um outro trechinho aqui, este na página 175, ela diz ao Gerson Sestini, ela diz o seguinte: em minha consciência respondeu-me com firmeza, em meu ser espiritual cheio de culpas e remorsos pela resistência no erro. Renasci em organismo, aqui vem a parte que interessa, renasci em organismo apropriado a grandes embates de ordem moral. Aparentemente frágil a princípio, pelo problema tido lá na infância, né, pelos dois problemas, mas à medida que as dolorosas etapas eram vencidas, tornei-me praticamente imune aos desequilíbrios psicossomáticos. No entanto, não escapei a eles em certa fase de minha vida. Como narrei em livro, você deve saber, quase desencarnei em virtude de uma grande crise emocional, ficando 2 meses inconsciente. Não fosse o cuidado dos amigos espirituais, terminaria ali minha vida. Se houvesse partido naquela época, embora tivesse parte da minha produção mediúnica escrita e esboçada, não teria publicado livro nenhum. E eles faziam parte do planejamento para esta existência. Ou seja, a gente pode pensar assim, mas uma pessoa, né, uma mulher que viveu sempre rodeada de espíritos como Leon Tolstói, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, né? Uma pessoa dessa, como uma pessoa dessa vai ter problemas, né, emocionais? E ela relata do grande desequilíbrio que a acometeu em um momento de fraqueza, de invigilância, segundo ela própria nos conta, e quase fez com que ela desencarnasse, sendo que ela conta que foi feita nela uma operação espiritual que ainda não temos aqui na Terra, que foi a religação de 3 pontos luminosos em sua aura e tal. Ela conta isso com mais detalhes nas suas obras, né, que eu vou convidar todos vocês a ler, porque a gente não vai ter tempo de detalhar essa operação aqui. Enfim, aqui no comecinho, o Alberto estava até falando que nós não comemoramos desencarnes, né? Realmente, nós não comemoramos desencarnes, mas é curioso curiosa, né? A visão de um espírito de tanta fé, de tanta certeza a respeito do plano espiritual como Dona Ivone. Nesse momento, né, em outro trecho da sua obra, ela conta que nesse momento em que ela teve esse grande desequilíbrio emocional, não lhe foi dada a bênção, não lhe foi dado o prêmio da libertação. E aí a gente pensa o seguinte, gente, uma pessoa que tem tanta fé, tanta certeza do que ela está fazendo, tanta convicção de que a jornada encarnatória é apenas um ponto na eternidade, que ela diz que não lhe foi dado o prêmio do desenlace, que ainda foi necessário que ela ficasse atada a esse corpo físico, como se fosse um estorvo mesmo, né? E para o espírito evoluído mas para nós, né, quem de nós aqui falaria isso, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, ela falava de um tio meu que vai fazer uma operação amanhã, e ela falando, mas a situação dele está difícil, mas vamos ver se Deus tem pena dele e deixa ele aqui mais um tempo. Ele já tem 90 anos, né? E vamos ver se Deus deixa ele aqui mais um tempo. Eu estava pensando nisso, comparando, foi agora há pouco isso, né? Eu estava vindo para cá comparando essa história aqui da Dona Ivone, que dizia exatamente que, mas não me foi dado o prêmio da libertação. E aí a gente pensa, falta muito para a gente. Porém, é o que a gente estava conversando no início dessa nossa reunião.
Falar da obra, dos livros aqui da Dona Ivone, a própria casa aqui já ofereceu, segundo o Alberto me falou, um estudo que levou praticamente 5 anos aqui de detalhes sobre as obras que foram trazidas por Dona Ivone, principalmente aquelas voltadas ao público adulto. Em algum momento esse estudo poderá voltar aqui na casa, ou poderá ser feito em outra casa, poderá ser feito em casa, na casa de cada um de vocês, aqui com a leitura e as dúvidas sendo tiradas com os trabalhadores aqui, né? Mas exemplo de vida, né? A vida, muito mais do que a obra de Dona Ivone, dá a verdadeira dimensão do porquê nós estamos aqui hoje, falando sobre ela, do porquê, depois de, quantos anos aí? 24 para 2018, né? 1984, são 16 mais 18, 34 anos. 34 anos depois do seu desencarne, né? Vamos completar agora na sexta-feira. Por que a gente veio até aqui nessa noite? Por que nós saímos da nossa casa para falar sobre a vida de um espírito como esse? Ah, porque é um espírito de escola. É um espírito igualzinho a todos nós, mas que se tornou de grande elevação numa encarnação como essa que nós estamos passando aqui. Se tornou pelas suas escolhas, se tornou pelo seu livre-arbítrio, se tornou pela sua abnegação, pela sua renúncia aos prazeres da carne, aos prazeres materiais. Inclusive, várias vezes lhe foi dito por Roberto de Canaleiras e por Charles que não era compromisso dela, principalmente por Charles, que não era compromisso dela o matrimônio nesta encarnação. E ela, que sempre sonhou em ter uma família, ter um filho, uma filha, não pôde realizar esse sonho, mas conformadíssima com isso, dedicou-se ao Evangelho do Cristo para servir à causa maior. É exemplo. É para a gente pensar, é para a gente refletir profundamente sobre tudo isso que foi feito na vida de Dona Ivone, para que nós possamos ver se pelo menos um pouquinho a gente consegue, que qualquer pouquinho que a gente se aproxime dela, será um passo enorme em vidas de seres tão ainda desprovidos da fé como nós somos. Daria para a gente conversar aqui mais 2, 3 horas, é uma pena ter que parar nesse momento, mas a casa tem a sua... todo mundo tem aqui a sua rotina e a gente precisa realmente convidar cada um a mergulhar na obra de Dona Ivone e na vida de Dona Ivone, pois será fascinante, será uma experiência, como foi para mim essa leitura, fascinante. É um livro esse aqui, por exemplo, são 174 páginas que não por habilidades maiores como leitor, mas eu fiz essa leitura em um único dia, né? Isso não é um costume meu não, mas é tão interessante que as 174 páginas foram lidas em um dia, de tão interessante que é essa obra. Deus está ao nosso lado, Jesus nos abençoa sempre no nosso propósito de evolução. Cabe a nós correr atrás de exemplos como esse, estudos como esse, para que a gente possa tentar adaptar isso à nossa vida e tornar a nossa vida também um pouquinho do exemplo do Evangelho do Cristo na Terra. Que Deus nos abençoe, Ele nos abençoa sim. Graças a Deus.